Então, vamos lá. Estudo 32, gente. Estudo 32 de Lucas. Falei, não, não fez um ano ainda, viu? A semana passada eu falei que tinha, não, vai fazer em março, o ano que nós estamos estudando o Lucas. Então, hoje vai dar para a gente fazer o capítulo inteiro, né? Por isso que nós nem estamos batendo papo antes, porque para a gente fazer o capítulo 16, tá bom? Vamos lá. Então, quem tem as perguntas, né? Caderninho e papel na mão, e nós vamos lá. Capítulo 16 de Lucas, a primeira pergunta diz o seguinte: nessa parábola, qual é o enfoque de Jesus nos versos de 1 a 3? Vamos ver o que é que Jesus está falando. Então, vamos lá. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Oh, que farei? Que farei? Pois o meu senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso, também mendigar eu tenho vergonha, tá? O que acontece aqui? Toda a parábola de Jesus tem tem um porquê e um para quê, né? Por isso que tinha coisas que era assim muito figurada, que não era para todo mundo entender. Por isso que ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então isso é quem tá ligado que vai entender. Até numa forma de não contar tudo para todo mundo, porque gente, lá não tinha crachá naquela época, né? Chegava e volta quem queria, então não dava para, sabe assim, crachá, código de barra para você entrar, né? Assim, marca de luzinha na mão, carimbinho na mão, pulseirinha, não tinha nada disso. Então, chegasse quem chegasse. E nós vimos a semana passada que ele foi jantar lá na casa do. E estava cheio dos fariseus, sabe a turma do contra, quero pegar? Então, tinha assim um monte de gente lá. Então, por isso que ele usava isso aqui. E aí, o que ele diz? O homem era rico, ele tinha um administrador. Pelo que nós vamos ver aqui, ele era um administrador financeiro. E então ele cuidava das contas dos devedores, né? Vamos traduzir assim um agiota? Quem sabe o que é um agiota? Acho que era, né? Acho que era. Agiota até é uma palavra tão pejorativa, ninguém gosta de ser chamado de agiota, mas a palavra só quer dizer o quê? Empresta dinheiro a Ju. Pronto, tá? Só que tem uns que matam, tá? Mas aqui não. Então vamos dizer que ele tinha um administrador e que não estava, ele estava falando, ele estava ouvindo que o seu administrador estava roubando ele, tá? Então, assim, pelo que nós vamos ver mais para frente, não é tão impossível assim, tá? Porque aí o que ele fala? Falou, presta contas e eu não quero mais você. Então é o seguinte, vou mandar embora. Aí ele ficou assim, nossa, vou perder emprego. Trabalhar na terra não posso. Ainda não quis. Sabe o que é trabalhar na terra? Plantar, gente. Ele não queria, ele era da elite. Sabe? Não precisa, não podia estragar as unhas. Trabalhar não, na terra não posso. Também não, eu tenho vergonha de mendigar. Aí ele teve uma ideia brilhante, brilhante. Eu pergunto para vocês, essas ideias vêm da onde? Né? Uma ideia brilhante. Então é a pergunta 2 que diz assim: qual a estratégia do administrador para com o seu senhor e para com os devedores? Pensa bem. O cara vai te mandar embora porque você está sendo desonesto. O que você vai fazer nessa situação? Vou tentar provar que eu sou bom. Vou tentar provar que são boatos, não é? Para não perder o emprego. Não, ele faz o contrário, que ele é um idiota. O que ele faz? Olha só. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas devedores. Então, como que ele ia para se hospedar na casa dos caras se ele era ele que recebia, né? Aí o que ele fez? Ó, ele não queria trabalhar, tinha vergonha de mendigar, aí foi arrumar umas casas para ele dormir, né? Vai vendo. Você hóspede. Aí ele disse assim: tenho chamado cada um dos devedores do seu senhor, toma tua. Quanto deves ao seu patrão? Aí eu disse, eu devo 6 cados de azeite. Então, toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Quer dizer, o que ele fez? Ele foi quebrar o galho dos devedores. Aí ele roubou mais ainda, porque o cara devia 100, ele falou, não, então agora você deve só 50.
O patrão, na verdade, devia ser um negócio muito grande, ele não tinha condições de saber exatamente, então aí chegou para o outro: quanto você deve? Ah, eu devo 100 de trigo, ok. Pega a sua conta e escreve 80. E assim ele fez com alguns devedores. E qual o resultado, né? Elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Mano do céu, a gente está aqui estudando a Bíblia para ser chamado de topeira. Porque olha aqui o que Jesus está falando. Ele teve essa ideia brilhante. A gente sabe que não é dele, né? Quem é que botou lá dentro da cabeça dele? Eu digo que tem dois no ombro aqui, né? Então, qual que você vai escutar mais? Aí, como devia pouco, o que acontece? Você vê que ele não fez com todos. Então, entrou algum dinheiro, porque da prestação de contas, aí o patrão falou: acho que não é. Mas Jesus está contando essa história exatamente para ver que muitas vezes a astúcia não vem do Senhor, porque tudo que é lícito pode ser claro, objetivo e transparente. Precisou esconder, você já fica sabendo que não é de Deus que vem a ideia, tá? Então, um ótimo sinal para você saber qualquer evento que acontece na sua vida, que você tem que tomar uma atitude. Então, você pensa assim: pode ser colocado à luz? Aí, você imagina assim, ó, vamos falar, né, os crentes, né? Ou eu fiz tal coisa. Eu poderia ir lá na igreja, no meio do culto, e contar na frente de todo mundo, da minha mãe, dos meus filhos, do pastor, sei lá, de quem. Se não puder, cara, então eu tenho uma triste notícia para te dar. Você está ouvindo a voz do outro, tá? Como diz o Cláudio Duarte, o da concorrência. E aí o que acontece? E aí Jesus fala, né? E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazeis amigos, para quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, tá? No verso 4, no verso 10, 11 e 12, Jesus dá uma orientação bem prática. Aqui é legal, porque ele resume tudo isso que ele falou aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é justo no pouco, também é injusto no muito. Deixa eu falar. Eu li um livro que era muito legal, que era assim. Aliás, escrito pelo pastor Harold Heimer, que ele é americano, mas ele estava no Brasil e eu me converti numa pregação dele, tá? Lá na Palavra da Vida. Milênio tinha. Não! Ele era da Palavra da Vida, não. Ele foi num evento de jovens da escola, tá? E ele escreveu um livro que é muito legal, que diz assim: quem é você quando ninguém está olhando? Pois é. Ah, ninguém tá vendo? Deixa eu aqui pegar esse bife que caiu no chão, devolver na panela. Ai, ninguém tá vendo? Deixa eu jogar a sujeirinha para baixo do tapete. Ai, ninguém tá vendo? Deixa eu arredondar o peso aqui, pôr um pouquinho a mais. São coisas pequenas que você acha que não vai ferir, não vai atrapalhar a sua salvação. Mas aí é que a gente vê, não sei se vocês lembram da história do canudinho, são as coisinhas que vão entrando e vão entupindo. Então, aqui ele está falando muito, muito certo, porque tem um que vê. Eu já contei para vocês a história de que eu levo o cachorro para andar e tem o saquinho, né? E eu vou controlando o cachorro e assim, eu limpo o cocô dele da casa do vizinho. Ninguém tá olhando, mas é o vizinho. Eu não gostaria que viesse na minha porta. E às vezes até a gente fica pensando assim: ah, mas vai chover, não sei o quê. Não tem isso. Então, padrão é padrão. Então, sempre tenha na sua mente assim: quem é você quando ninguém está olhando? Aí é uma forma que você vai poder encontrar as respostas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, porque fidelidade não é de acordo com a circunstância, é de acordo com a sua essência. Quem é fiel vai ser fiel com tudo. Agora, quem não é, não adianta, filho, porque mais cedo ou mais tarde ele se vende, tá? E aí ele fala: e quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Então, isso aí para a gente olhar bem de pequenininho, o que nós estamos fazendo, as pequenas coisas da nossa vida, se nós estamos agindo correto. Por quê? Agir correto, fidelidade, não é uma atitude, é um traço de personalidade. Então, você pode ver, o que mente, tem gente que é tão viciada em mentira
que ele mente até umas coisas que não tem nada a ver, que não precisava, mas ele é acostumado a mentir. Então, existem certas coisas que são, assim, pequenas e sutis e que vão manchando a nossa integridade, né? E aí, o versículo 11, Jesus diz assim: se, pois, vos tornardes infiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, se você é infiel na administração do bem do outro, você não vai ser confiável para o dinheiro alheio, tá? Não vos torneis fiéis da aplicação do alheio. Quem vos dará o que é vosso? Tá vendo? Então, Jesus é bem direto aqui, tá? Mas o resumo eu acho que é assim: quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, tá? Pergunta 5 diz o seguinte: aqui vemos Jesus dando mais um ensino. Como podemos adaptá-lo em nossa vida cotidiana? Eu estudo a Bíblia assim. O que eu posso adaptar na minha vida prática? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou devotará o desprezo a um e o outro. Então, poder servir Deus e as riquezas. Isso aqui é o seguinte. Ai, mas eu só sirvo a Deus. Então vamos lá. O que é Deus? Deus é aquilo que é o centro da sua vida, tá? Isso é Deus. Ele é o centro da sua vida. Ele é aquele ser que tudo que você vai fazer é pensando em agradar, tá? Então, o que acontece? Deixa eu acender essa coisa aqui. Melhorou. Então, o que acontece? Ai, o meu Deus, Jesus fala, né? Não terá outros deuses diante de mim. E eu amo o povo falar assim, ai, não pode ter imagem, é os católicos, gente. Não é isso. Tem gente que o Deus é a limpeza da casa, é o carro, é o emprego, é o marido, é os filhos, gente. Então, o que é Deus? É aquilo que toma a maior parte do seu pensamento e da sua decisão. Então, o que ele está falando aqui? Você não pode servir a Deus e as riquezas, porque você vai supervalorizar um e destituir o outro. Então, não existe possibilidade. É que nem, ó, quer ver? Amor. Ai, tô na dúvida que eu amo dois. Não, você não ama dois. Ninguém ama dois, tá? Ai, não sei qual que eu escolho, filha. Vem cá, não ama nenhum, né? Porque você tem dúvida, não sabe nem o que é amor, né? Então, isso serve também para a questão dos senhores, né? Se você o seu Deus é o dinheiro, o que você vai fazer? Você vai passar a sua vida trabalhando, que nem um doido, vai passar a sua vida jogando na loteria, e assim, quanto eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É assim que vai acontecer. Você só pensa naquilo, no dinheiro. E Jesus está falando, você não pode ter dois, então você vai escolher ou a Deus ou o dinheiro. Isso eu estou dizendo que você tem que ser pobre, miserável? Não, muito pelo contrário. Se você tiver Deus como Deus da sua vida, todas as coisas serão acrescentadas. E eis que as coisas vão aparecer, o dinheiro, inclusive, tá? Então vamos lá, depende de onde está o seu foco. E aí, o que Jesus disse aos fariseus que acompanhavam? Aí os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o seu coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Então, os fariseus de novo, né? O que acontece? Eles ficavam tentando provar a sua santidade. Ai, mas isso era só eles, hoje em dia não tem mais. Não é. Não é. Dentro das igrejas, de todas as religiões, de todas as denominações, sempre tem aquele que fica, eu sou, sabe o super santo, que o grande servo que é casado com a super santa, que é o quê? Aqueles que se acham que estão no topo, lá na cadeia alimentar, estão lá no topo da santidade. E aí Jesus está falando, enquanto vocês ficam gastando tempo para se colocar como justos na frente dos homens, Deus não está nem aí. Então, resumindo, é o quê? O que é que Deus pensa de mim? Quem é você quando ninguém está olhando? Porque quando ninguém está olhando, Deus está olhando também. Então você não consegue fugir, tá? Ai, que triste notícia. Pensei que você escondesse um pouquinho. Podia dar uma folga de crente. Vou lá passear um pouquinho, vou numa festa, numa gandaia, e aí depois eu volto, né? Aí vou na igreja.
quarta-feira de cinza, né? Passa a cruzinha de cinza na testa, tá tudo resolvido, já tá marcando pro próximo, né? Quer dizer que não foi arrependimento. Ah, vamos lá. É que foi perto do carnaval agora, por isso que eu lembrei. Então, vamos lá. E agora, esse é um texto delicado para a gente entender bem, tá? São 2 versículos e que tem que ficar bem definido na nossa mente, tá? Qual o divisor de tempo entre a lei e o evangelho? Aí Jesus diz assim: a lei e os profetas vigoraram até onde? Até João. Que João? Batista. Porque João Batista é que ele veio, vamos dizer, para mudar a era. Então, o que acontece? Quem viveu até João, eles eram justificados pela lei. Então, tinha aquela lei lá, que é os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos foi o princípio. Depois, os judeus usavam 300 e não sei quantos mandamentos, tá? Tudo desdobramento dos 10. Então, o que acontece? Você tinha que seguir a lei. Só que o grande barato é que a lei não tem poder para salvar. Então, a lei funcionou até João Batista. Por quê? Porque João... mas não foi até Jesus? João veio preparar o caminho de Jesus. Então, o Velho Testamento, a lei valia até João Batista. Depois de João Batista, que ele foi e anunciou Jesus, aí começa a época da graça. Porque nós somos salvos pela graça, não pela lei. Porque pela lei, ninguém vai ser, não existe um justo qualquer que consiga seguir toda a lei. O próprio Jesus disse isso. Então, ele não veio revogar a lei, ele veio fazer com que eu consiga ser salvo pela graça, tá? Ele veio se colocar entre eu e a lei, tá? E ele se colocando ali, ele avaliza a minha vida, tá bom? Então, aqui o que é? Qual é o divisor de tempo entre a lei e o evangelho? João Batista. Porque João Batista dali para frente, então vem. João, desde esse tempo vem anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Então, até a época da graça. Aí é para você jogar o Velho Testamento e falar, ai, mas então, no Velho Testamento fala do dízimo. É só sempre com dinheiro. Você já percebeu que ninguém vai reclamar de outra coisa? É só grana, tá? Mas nem vou entrar nesse estudo, se vocês quiserem, depois a gente faz um sobre dízimo, oferta e semente, que é muito legal para você saber distinguir as 3 formas de você trabalhar com dinheiro no reino, tá? Mas então aqui nós temos que saber isso. Jesus, a partir de Jesus é a época da graça. Ele não veio anular o Velho Testamento, ele veio se colocar entre nós e a lei, tá? Para nos livrar do jugo da lei. Então vamos lá. E aí ele fala, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Eu não sei como seria isso em inglês, porque o tio a gente sabe o que é, né? Assim, né? Né? Isso aqui é o tio? Se, aí o que ele está falando? É mais fácil passar do que cair. Então, quer dizer, ele não está anulando a lei. É mais fácil passar o céu e a terra do que a lei ser tirada um único tio. Não está falando palavra, não está falando um tio, um ponto, tá? Então, aqui mesmo ele está falando, a lei veio até João, mas depois de João, a lei continua valendo, mas pela graça, tá? Então, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Agora, pergunta 8. O que você entende nesse versículo? Ah, ainda bem, né? Que é perguntador, vocês não vão jogar tomate em mim? E diz aqui o seguinte, versículo 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. O que é isso aqui? Você sabe o que é repúdio? Durante muito tempo eu achava, estudando, achava que repúdio é o cara realmente não ir mais com essa cara e te, sabe, te abandonar. Não é, não é. O repúdio é quando o marido se exime das obrigações conjugais. E aí ele pega e joga a mulher do lado e se casa com outra. Então, isso é uma função do marido. O marido tem que cumprir com as funções matrimoniais, vocês sabem do que eu estou falando, e se ele repudiar a mulher e casar com outra, ele está pagando, ele está sofrendo, está cometendo adultério. E a mulher que foi repudiada, se ela casar com outro também, ela também comete adultério.
Uai, mas então qual que é a sua ilusão? Tem que ficar casada com uma neta? Por isso que existe carta de divórcio. Então, o que, que é? Você não pode largar a sua esposa e arrumar outra sem dar carta de divórcio. Então, Jesus fala, no outro evangelho, ele fala: vocês atentem que o divórcio não é uma coisa plausível, mas, contudo, por causa da dureza do vosso coração, porque os maridos daquela época, ele faz o seguinte: você queimou o feijão, ele jogava você fora. Tá? Ele achou uma mais bonitinha que não tem celulite? Impossível, tá? Mas ele pegava e descartava a mulher e jogava fora. Então, o que na lei dizia? Você não pode. A mulher que foi repudiada, ela não tem direito a outra chance, porque de todo jeito ela é casada com ele. Então, se ela arrumar outro, é adultério. Por isso que Jesus vem e fala, nesse caso, para o homem, dá a carta de divórcio. Dando a carta de divórcio, estão livres. Tá? Livres. Então, essa história de repúdio é muito interessante, porque se você for analisar lá, o que, que é? O repúdio é o homem que não cumpre com a função dele no casamento. Então, quem tem direito não é o homem, é a mulher. Então, entendendo? É isso aqui que está dizendo. Então, o homem que repudiar a sua mulher, que dê-lhe carta de divórcio, senão ele está pecando e vai botar ela para pecar também, ok? 9. Qual a interpretação desse texto e quais os ensinos que vemos nele? Todo mundo conhece essa parábola, que é do rico e do Lázaro. Então, vamos lá. Nós vamos separar em perguntas. A pergunta A: qual é a situação de vida de ambos aqui na Terra? A gente já sabe, mas vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele era o top das galáxias, né? Maneirão, ricão. E aí havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as... Gente, tem gente que pega isso aqui e fala, ele comia os lixos. Não, ele desejava. E ele não era dado para ele, porque diz que ele desejava se alimentar do que caía da mesa. E, no entanto, os cães, gente, os cães vinham lamber as feridas dele, tá louco, né? Então, qual é a situação da vida de ambos aqui na Terra? Um, aos olhos do povão, era o bem abençoado, bam, e o outro era um mendigo falido, tá? Que não tem valor nenhum. Mas também, o que acontece? A pergunta B, para onde foi cada um? Aí os dois morreram, né? E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Gente, vamos parar aqui. Quando minha mãe morreu no meio da pandemia, né? E acho que vocês já ouviram essa história, mas eu tenho que falar de novo. Eu entrei em confusão porque minha mãe tinha muito medo. Ela dizia assim: nossa, morrer deve ser uma dor tão forte que você morre, não suporta. E depois ela teve um AVC, ficou 7 dias e morreu. Eu já estava aqui nos Estados Unidos, ela estava lá, não podia, porque era meio da pandemia, não tinha nem voo nem nada. E aí eu fui estudar a morte do crente, gente. Então, aqui o que Jesus está falando dessa parábola? Morreu o mendigo e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, o crente, aquela pessoa que é salva, quando morre, não vai ficar gritando lá do lado. O caminho é os anjos que vierem buscar. Então, você imagina, você lá na cama, cheia de tubo, de repente você desliga e vê um monte de anjo te buscando. Fala sério, gente, não dá medo, não. E aí, tem 3 lugares na Bíblia que falam sobre a morte do crente. O primeiro é aqui, nessa parábola, que os anjos vieram buscar e levou para o seio de Abraão, tá? E se você for olhar o ladrão da cruz, Jesus falou para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Segura aí. E a terceira, nós vamos ver lá Estevão, que Estevão caiu, morreu de pedrada, então ele teoricamente sentia dor, mas a Bíblia diz que ele adormeceu e ele viu Jesus sentado no trono. Agora você imagina, na nossa hora, você tá lá, aí de repente você vê Jesus,
Aí vem os anjos te buscar e você vai para o paraíso. Gente, não precisa ter medo da morte. Se você tem certeza da tua salvação, se você sabe que você realmente tem uma vida transformada, tenha medo se você é só um simpatizante. Se você vai na igreja e não mata, não rouba, não come chiclete, sei lá. Agora nós temos que falar exatamente, você é salvo. Você tem certeza que é salvo e que existe uma vida melhor para lá, que o fato de você encontrar com Cristo, colocar ele como, se colocar como dependente dele, ele que se sacrificou por você e ele morreu por você e ele te amou até o fim naquela cruz, é para que você tenha vida em abundância, inclusive na hora de morrer. Tá? Inclusive, então, se você tem dúvida, vai orar, começa a se questionar o que é que está faltando, o que é que está faltando. A salvação foi feita para todos, está aí na sua porta. E se simplesmente você cometer boas obras, não vai garantir a tua salvação. Você tem que ter um coração contrito. E olha, vou falar um negócio. Eu tinha 14 anos quando eu me converti no culto do Haroldo Heimer, e meu pai tinha falado assim para mim, né? Deus não tem neto. Ele era bem seco. Deus não tem neto. Se você não se converter, vai para o inferno. Aí eu comecei a procurar, eu quero saber isso, eu quero sentir isso. Mas uma menina de 14 anos, criada na igreja, eu não matava, não roubava, não jogava, não roubava chocolate granulado, entendeu? Não, e, no entanto, o dia que aquela mensagem bateu no meu coração, eu tive uma crise de choro, sabe, de arrependimento por tanto tempo eu não ter participado disso. Então, não se iluda. Essa história de a minha conversão foi se desenvolvendo, não existe, porque quando você é confrontado com a santidade de Deus, aí você vê como você precisa dele. Então, quanto mais próximo de Deus você está, menor você se sente, menor você percebe. Então, esse texto é muito legal para aquele pessoal que é o super santo e a super crente, que acha que ele está lá, que aqui Jesus fala dos fariseus, que ele está lá no top dos tops. Se você se acha que é grande, você não entendeu o evangelho, ou você não está perto de Deus. Porque quanto mais próximo você está, menor você se sente. Já não é a sua vontade que trabalha, você tem que se esvaziar. Então, quando você tem um encontro com Cristo, o seu foco muda, o seu desejo muda, as suas prioridades mudam, porque você está de frente com quem? Com quem é santo, tá? E aí, preguei, agora, né? Vamos cantar o hino? Então, vamos lá. E aí aconteceu o quê no rico? Morreu também o rico e foi sepultado. Veja bem, os anjos não vieram buscar o rico, tá vendo? Não vieram. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, olha que louco aqui. A Bíblia diz que os salvos, não vão ver o que está acontecendo lá. Porque diz que não vai ter choro nem ranger de dentes. Então, se você vê umas pessoas sofrendo, você vai sofrer junto. Então, você não pode ver. Porém, quem estiver no inferno vai conseguir ver. E você já pensou a pessoa chegar lá e falar: puxa vida, errei por tão pouco. E agora não tem mais jeito porque é eterno. Tá? Então, a nossa vida passa, mas a vida eterna não passa. Onde você está apostando as suas fichas? Porque a vida vai ser eterna, tá? Você não vai morrer de novo. Então, falar a morte do corpo é porque o corpo vai morrer, mas a sua alma vai ficar lá. E aqui ele via o mendigo, e ele via no seio de Abraão, porque Abraão, que é o pai de todo o povo naquela época, ok. Então, aonde foi cada um? O Lázaro foi levado pelos anjos e o rico foi sofrer tormentos no inferno. É Jesus que está falando, não sou eu, ok? C. O que disse? Vamos lá. Então, clamando, o que ele disse para Abraão? Não, o rico. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Tá? Ele falou com Abraão. E Abraão respondeu, gente, isso é uma parábola, tá? Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e vida,
e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Isso é Abraão falando, e isso é uma parábola, tá? Ok. E aí, a pergunta de qual é a atitude do rico? E assim, é muito legal, a gente vai terminar com esse versículo, com esses versículos, porque é muito profundo isso aqui. Então replicou quem? O rico. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Te imploro que mande o Lázaro para minha casa paterna. Porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. E respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles vão se arrepender. E Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, existem algumas religiões que acreditam que os mortos vêm. E aqui está falando que não, não. O salvo, ele não volta. Não adianta fazer missa de 7º dia, acender a velhinha. Não adianta. Não adianta você incensar o espírito e pedir para falar com o fulano. Mesmo que você faça isso e aparentemente o fulano seja quem você esteja certo que quem aparece são demônios, demônios disfarçados para poder iludir a todos. O salvo não volta, ok? De novo. O salvo que está no céu, ele não volta. E ele não vai avisar ninguém. Quer ver? Ai, minha mãe apareceu em sonho para mim. Não, você sonhou com ela e foi legal. Não queira achar que ela voltou para te falar alguma coisa, porque aqui é Jesus que está falando, não sou eu, tá? Não volta. E quem vai para o inferno, né? É usar essa palavra aqui, tem um abismo, ele também não pode passar. Então, o tempo é agora. E aí, o que Abraão falou, gente, nossa, olha só, se eles não ouviram Moisés e os profetas, porque esse cara era judeu, né? Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, não vão ouvir ninguém. Então, eu digo para você agora. Vou pegar aqui. Isso é uma Bíblia. Se a pessoa não ouve a Bíblia e é convencido por ela, não vai adiantar mandar alguém. Entendeu? Acho que na minha geração todo mundo lembra, os mais novos não, mas o Jô Soares, ele era comediante. Antes dele ser entrevistador, ele era comediante. E quando ele foi ser entrevistador, gente, esse homem conhecia a Bíblia e ele dava um baile. Ele chegava, pegava entrevista, mas ele conhecia a Bíblia aqui. Ele não conhecia aqui, mas eu creio que até no último momento lá, ele já morreu, né? Que Deus deve ter pego alguma coisa lá e feito ele lembrar do que ele leu, e não sou eu para dizer se vai ou não vai. Mas não importa você saber, não importa você saber versículos de cor, não importa você fazer milagres. Ai, você faz maravilha, ô cabeçudo. Se você não é salvo e faz um milagre, não é para enaltecer você, é para curar o outro. Então você está sendo usado, Deus usa quem Ele quer e na hora que quer. O que nós estamos falando aqui agora, de uma vida transformada, de você chegar e encontrar com Jesus, falar, eu sou teu. Eu sou teu. E aí os anjos vêm. Nossa, gente, os anjos vêm buscar. Pensa, que coisa. Então, vamos deixar isso bem definido na nossa mente. Essa parábola que Jesus contou, ele aproveitou e ensinou o que vai acontecer depois. Então, não adianta. Eu não estou fazendo apologia à doença, à lepra, à mazela, e vamos denegrir com a riqueza. O que eu estou falando aqui é que Jesus contou isso aqui para justificar o que ele acabou de falar, que foi: você não pode ter dois senhores. Esse homem tinha o quê? O dinheiro como seu Deus. Então, tem versículo, tem gente que fala, porque tem aquela turma que gosta do evangelho da miséria, né? É porque o dinheiro é a causa de todos os males. Pare e vai ler o versículo direito. O amor ao dinheiro. Porque tem que ser, o seu Deus é Deus, tá? E você vai trabalhar, você vai ter grana, ok. Mas aqui ele está falando que o rico, ele era até, quer ver? Ele era até assim, se achava, ele era soberbo, porque ele tinha.
e o Lázaro não tinha nada, mas isso não vale nada. O que você tem aqui não vale nada na hora que você morrer. E eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Mas, de repente, Jesus pode chamar alguém assim antes da hora para ir sozinho, com os anjos vindo buscar. Então, eu pergunto para você que está vendo esse vídeo: qual é o seu posicionamento em relação ao plano da salvação? Quem é o seu Deus hoje? O seu Deus é aquilo que ocupa o maior espaço da sua mente no seu tempo. É o quê? Essa é a palavra de Deus ou é as outras coisas? Tá? Então tá na hora de você sentar. E o grande barato da Bíblia é o seguinte: toda vez que você é confrontado com uma mensagem dessa, você tem tempo para rever. Sabe o que é a palavra conversão? É parar onde está indo. Ops, vou começar de novo. Voltar para o lugar e começar de novo. Então, vamos ter a certeza de quem é o Deus da minha vida. O Deus da minha vida é o Senhor. Ok, ponto. E agora, aonde que está eu empenho os meus dias? O que eu estou fazendo? Em ganhar dinheiro ou em pregar a palavra ou ser um cidadão do céu? E aí, depois que você morrer, não adianta pensar que alguém vai vir. Eu fui para o lugar errado, Deus vai ter um plano B, porque Deus é amor. Gente, eu já ouvi isso, tá? Que inferno não existe, porque Deus é amor, então ele não vai mandar ninguém para o inferno, tá? Eu ouvi isso, mas quem falou isso não leu o resto, né? Mas é fogo consumidor também. Então, hoje Jesus é o nosso advogado. Hoje ele intercede por nós, ele está intercedendo por você. Mesmo que você seja salvo e hoje você tem alguma coisa que está atrapalhando o seu relacionamento com Cristo, é tempo para você chegar, botar o joelhinho no chão, entregar a sua vida ao Senhor e ter certeza que ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Então, o que nós temos que saber? Não vai ter segunda chance. Depois da morte não há segunda chance, tá? Quem estiver aqui, cada um vai para o seu canto e beleza. E ninguém volta para te contar nada. Nem que você veja uma pessoa que é igualzinha à sua avó. Não é a sua avó. E quando fala de demônio, mas Deus criou os demônios. Só vamos dar um parênteses no nosso estudo de Gênesis, tá? Deus criou os anjos. Satanás se rebelou. 1/3 dos anjos do céu saiu atrás dele. Quem são os demônios? Os rebelados, os anjos que se rebelaram. Hello. Tá bom? Então, vai aparecer disfarçado, tudo para enganar, porque a armadilha do diabo é enganar o perdido, dizer, fazer de conta que tá tudo certo, que tem o irmãozinho tá lá e que vem falar com você, aí você vai lá buscar, paga não sei quanto para ter uma hora de bate-papo com seu marido que morreu. Não existe isso, não existe isso. Ao homem é destinado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo também está lá na Bíblia, tá? Tá lá na Bíblia. Então, vamos ter isso na nossa cabeça hoje. Não importa se você é convertido há 300 anos, é hora de ver o que da minha vida eu posso tirar para colocar Jesus sendo o centro. Sempre vai ver alguma coisa. O estudo de Bíblia tem esse objetivo. Essa é transformar o seu pensamento, transformar tirar alguma coisa, sempre mudando alguma coisa. Que já que nós estamos em construção, nós vamos chegar, né? E se tiver o arrebatamento, vamos subir, mas se chamar nosso nome, vamos subir também. E eu espero encontrar com todas vocês no caminho, tá bom? Beijo grande, semana que vem, capítulo 17. Deixa